Olá, tudo bem? Continuando aqui o nosso estudo a respeito do recurso extraordinário. Nessa terceira aula a gente vai analisar algumas regras que dizem respeito ao seu procedimento. Regras, então, de natureza procedimental. E vamos começar com a interposição do recurso. A previsão é lá do artigo 1029 do CPC. E a interposição desse recurso vai se dar perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, do tribunal ACO. E é importante frisar isso, né? Cada tribunal vai estabelecer no seu regimento interno qual é o órgão competente para fazer o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários. E aí é necessário que você verifique no regimento do tribunal se essa competência é da presidência ou de alguma das vice-presidências do tribunal recorrido, ok? Essa interposição ela vai ser feita no prazo de 15 dias, né? O CPC de 2015 aí uniformizou os prazos recursais, com exceção do prazo dos embargos de declaração, que é de 5 dias. Os demais recursos serão interpostos no prazo de 15 dias. E aí vamos falar um pouco do conteúdo dessa petição de interposição do recurso, né? Além de se fazer um retrospecto fático, tanto dos fatos da causa quanto do que aconteceu ao longo do processo, né, fazendo essa síntese processual, é muito importante que já num tópico preliminar a parte recorrente demonstre qual é ou quais são as hipóteses de cabimento daquele recurso especial, em quais incisos, em quais alíneas do artigo 102, inciso 3 da Constituição, a parte se baseou, né, para interpor esse recurso extraordinário. Tudo isso num tópico preliminar, ainda não se está a tratar aqui das razões de recurso propriamente ditas, né? Porque como o recurso extraordinário é um recurso com hipóteses de cabimento especificamente previstas na Constituição, para se avaliar a sua admissibilidade, quer dizer, para saber se o recurso será recebido, tem que haver um tópico preliminar aí em que a parte recorrente demonstre em quais hipóteses ela está se fundando para que o seu recurso extraordinário possa ser recebido. Além disso, é muito importante, a gente viu isso na aula passada, né, que haja um tópico com a demonstração da repercussão geral, porque esse é outro requisito de cabimento do recurso extraordinário, né, um tópico em que se demonstre que aquela questão, para ser discutida pelo STF, ela vai atingir não só as partes daquela relação jurídica processual, mas vai ter efeitos para além daquele processo. Sendo que esse tópico da repercussão geral fica dispensado, como a gente viu também na aula passada, naquelas hipóteses em que a lei estabelece a presunção de repercussão geral. E por fim, a parte então vai apresentar as suas razões de recurso, né? Quais são os motivos que o levam a acessar o STF, nesse caso, né? Para reformar ou para invalidar aquela decisão, aquele acórdão proferido pelo Tribunal ACO, ok? Esse então é o conteúdo necessário de uma petição de recurso extraordinário. E é muito importante a gente frisar mais um detalhe, né? Quando se faz a interposição de um recurso, e aqui especificamente falando das razões recursais, deve haver por parte do recorrente uma impugnação especificada dos fundamentos da decisão recorrida. Então não é possível que o recorrente simplesmente copie e cole um recurso que ele já interpôs, copie e cole o texto de uma petição que ele já apresentou anteriormente no seu recurso extraordinário, porque ele tem uma decisão e ele vai atacar essa decisão. Ao atacar essa decisão, ele tem o ônus de impugnar especificamente os fundamentos desta decisão recorrida. Por isso que não cabe a ele fazer copia e cola de razões oferecidas no processo em outro momento, né? E essa exigência de impugnação especificada pode, inclusive, levar ao não conhecimento do recurso, né? Quer dizer, o recurso não vai passar pelo exame de admissibilidade. E essa previsão está lá no artigo 932 do CPC, no seu inciso 3,
que trata dos poderes do relator, né, e dá ao relator a possibilidade de não admitir recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Então, é muito importante, considerando aí a ideia de que o processo é um campo de debate, né? Quando eu recorro de uma decisão, eu vou debater com os fundamentos dessa decisão. Por isso que eu preciso apresentar impugnação específica aos seus fundamentos no meu recurso, ok? Essa mesma lógica se aplica ao recurso extraordinário. Uma vez que o recurso tenha sido apresentado, né, que tenha sido interposto o recurso extraordinário, nos termos do artigo 1030 do CPC, vai se determinar a intimação da parte recorrida para que ela apresente, também no prazo de 15 dias, as suas contrarrazões. E a apresentação das contrarrazões, nesse caso, é determinada pela própria secretaria, né, da presidência ou da vice-presidência do tribunal, não havendo aí a necessidade de uma decisão do presidente ou do vice-presidente. Pratica-se um ato ordinatório, dando-se aí a oportunidade de a parte requerida ou recorrida, né, apresentar as suas contrarrazões ao recurso extraordinário. Depois disso, o recurso extraordinário vai passar pelo seu primeiro juízo de admissibilidade. E é muito importante a gente frisar isso, né? O recurso extraordinário ele passa por 2 juízos de admissibilidade. O primeiro é feito pelo presidente ou pelo vice-presidente no tribunal AQO, no tribunal recorrido. O segundo é feito no âmbito do STF. Ok? Esse esquema, esse sistema de 2 juízos de admissibilidade já existia no CPC de 73. Houve uma tentativa de se alterar esse sistema com o CPC de 2015, mas e o CPC inclusive foi aprovado aí com uma mudança nesse sistema de duplo juízo de admissibilidade. Mas por uma pressão política, principalmente dos ministros dos tribunais superiores, durante o período de vacância do CPC de 2015, o seu texto foi modificado e se retornou ao esquema anterior, quer dizer, 2 juízos de admissibilidade, um pelo Tribunal AQO e outro pelo STF. Agora vamos analisar então esse primeiro juízo de admissibilidade que é feito pelo presidente ou pelo vice-presidente do Tribunal AQO. A previsão é do artigo 1030 do CPC e traz aqui várias hipóteses, né, que o presidente ou vice-presidente do tribunal podem praticar aqui. Então, com base no inciso 1 do artigo 1030, é possível que se negue seguimento ao recurso extraordinário. Aí, em quais hipóteses é possível negar seguimento ao recurso? É possível que se negue seguimento, então, a recurso extraordinário que discuta questão constitucional a qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. Então, aqui nós temos a primeira hipótese de negativa de seguimento, quer dizer, de juízo de admissibilidade negativo feito pelo juízo AQO. Se o STF já analisou aquela questão e já reconheceu, né, que aquela questão discutida não tem repercussão geral, todos os outros recursos que chegarem e que discutirem aquela mesma questão já serão inadmitidos no âmbito do Tribunal AQO. Além disso, é possível negar seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do STF exarado no regime de repercussão geral. Aqui é uma segunda hipótese, quer dizer, o STF já decidiu aquela questão, já decidiu o mérito daquela questão, né, já firmou uma tese e aquela questão tem repercussão geral. Isso quer dizer que todos os outros recursos que chegarem aos tribunais de justiça ou aos tribunais regionais, em que se discute aquela mesma questão, se a decisão recorrida estiver de acordo com o posicionamento firmado pelo STF, vai se negar seguimento a recurso extraordinário novo. Quer dizer, a tendência é que as teses fixadas pelo tribunal, né, pelo STF nesse caso, sejam obedecidas, porque aqui nós temos
um fator de bloqueio de novos recursos extraordinários. Então, se a decisão recorrida está de acordo com o entendimento exarado pelo STF no regime da repercussão geral, novos recursos que contrariem esse posicionamento do STF não subirão, não chegarão ao tribunal. Além disso, a linha B do inciso 1 do artigo 1030 vai dar a possibilidade de se negar seguimento a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do STF ou do STJ, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos. Aqui, uma outra tese, né? Aqui é uma tese que envolve recursos ou causas repetitivas. E aí também da mesma forma, se a decisão proferida pelo Tribunal ACO for no sentido de obedecer essa tese firmada pelo STF no julgamento de um recurso extraordinário repetitivo, sempre que chegar um recurso extraordinário contra aquela decisão, esse recurso não vai ter a sua admissibilidade, ele não vai ser recebido e já no juízo ACO vai se negar seguimento a ele. Outra possibilidade que se dá ao presidente ou ao vice-presidente do Tribunal ACO quando analisa sobre a admissibilidade de um recurso extraordinário está no inciso 2, que é encaminhar o processo ao órgão julgador para a realização do juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do entendimento do STF ou do STJ, exarado conforme o caso nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos. Vamos ficar aqui no âmbito do STF, né? Então, se o presidente ou vice-presidente do tribunal recebem um recurso extraordinário que ataca um acórdão do tribunal e este acórdão está em desconformidade com uma tese firmada pelo STF, seja no regime de repercussão geral, seja no regime de recursos repetitivos, o presidente ou vice-presidente vai determinar a volta dos autos ao órgão colegiado, a fim de que ele, se assim entender, se retrate para dizer, olha, você tem aqui tribunal local, mais uma chance de julgar este caso e se adequar ao posicionamento do STF, se esse posicionamento foi estabelecido no regime da repercussão geral ou no regime dos recursos repetitivos. O inciso 3 dá a possibilidade de sobrestar recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo, ainda não decidida pelo STF ou pelo STJ, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional. Então, tudo isso é para evitar que cheguem recursos em massa aos tribunais superiores. Então, se aquela questão que eu quero debater no meu recurso extraordinário já está sendo debatida no STF, né? Porque já houve a admissão de um recurso pela sistemática dos recursos repetitivos, o que o presidente ou vice-presidente do Tribunal ACO vão fazer é restringir a tramitação desse novo recurso, quer dizer, ele vai ficar suspenso aqui no Tribunal ACO, aguardando a definição do STF a respeito daquela questão, ok? O inciso 4 dá a possibilidade de selecionar o recurso como representativo da controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do parágrafo 6º do artigo 1036. Aqui é quando ainda não há recurso repetitivo afetado nos tribunais superiores, né? E aí o presidente ou vice-presidente do Tribunal ACO verificam que há uma repetição daquela questão em vários recursos. Então, eles vão poder selecionar 2 ou mais recursos que representem aquela controvérsia e, então, determinar a remessa desses recursos ao tribunal, ao STF, a fim de que o STF verifique se é o caso de receber aqueles recursos como representativos de uma controvérsia, né? De uma controvérsia que se repete em inúmeros outros casos. Além disso, o inciso 5 do artigo 1030 dá a possibilidade de realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao STF ou ao STJ, né? Então, se estiverem presentes todos os requisitos e não se enquadrar a situação em nenhuma das hipóteses dos incisos anteriores, o recurso extraordinário vai ser recebido e
a sua remessa será feita ao Supremo Tribunal Federal, desde que o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos, desde que o recurso tenha sido selecionado como representativo de controvérsia ou desde que o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. Isso naquela hipótese de o presidente verificar que há uma decisão do tribunal ACO, né, o recurso extraordinário foi interposto contra um acórdão do tribunal ACO, esse acórdão está em desconformidade com a tese firmada no STF, ele manda os autos de volta para o órgão colegiado para que ele rejulgue a questão e, se for o caso, se retrate. Se ele não se retratar, quer dizer, se ele refutar o juízo de retratação, aquele recurso extraordinário, estando presentes todos os demais requisitos, vai ser recebido e a sua remessa vai ser determinada para o STF, ok? Além disso, com relação aos recursos que são cabíveis contra essa decisão do presidente ou do vice-presidente que faz o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. Parágrafo 1º do artigo 1030 disciplina que da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso 5, caberá agravo ao Tribunal Superior nos termos do artigo 1042. Ele está tratando aqui do agravo em recurso extraordinário. Então, só vai caber agravo em recurso extraordinário na hipótese de inadmissibilidade do recurso extraordinário que tenha sido feita com base no inciso 5 do artigo 1030, ok? Aí o parágrafo 2º, como complemento, disciplina que da decisão proferida com fundamento nos incisos 1 e 3, caberá agravo interno nos termos do artigo 1021. Então, cabe agravo em recurso extraordinário na inadmissibilidade baseada no inciso 5 do artigo 1030. Tá? Agora, se a inadmissibilidade for por conta dos incisos 1 ou 3 desse mesmo artigo 1030, o recurso cabível não vai ser agravo em recurso extraordinário. O recurso cabível vai ser o agravo interno, quer dizer, a discussão ainda vai permanecer no âmbito do Tribunal ACO. E aí, se o Tribunal ACO mantiver a decisão do presidente ou do vice-presidente no julgamento do agravo interno, contra esse acórdão poderá ser interposto um novo recurso extraordinário, se for o caso. Ok? E aí, uma vez que se tenha passado pelo juízo de admissibilidade, né, e se determinou a subida dos autos ao STF, chegando no STF vai ser feito um novo juízo de admissibilidade e aí, além de todos esses requisitos formais, vai se verificar também se há, no caso concreto, repercussão geral ou não. Ok? Vamos adiante, tratando agora de outras regras relativas aí ao procedimento do recurso extraordinário. Uma regra bem importante está prevista lá no artigo 1029, parágrafo 3º, e disciplina que o STF ou o STJ poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção desde que não o repute grave. Veja, essa disposição ela vem seguindo uma linha lógica do CPC de 2015 que trata da sanabilidade dos atos processuais. Então, sempre que for possível aproveitar um ato processual defeituoso, praticando uma correção aqui, uma reforma ali, isso deve acontecer. É o caso do parágrafo 3º, né? Então, se o recurso é tempestivo, mas tem um pequeno vício formal, ao chegar no STF, a sua correção pode ser determinada. Não se vai negar seguimento a um recurso extraordinário que chegou no STF só porque ele tem um pequeno defeito formal, se esse defeito pode ser corrigido, quer dizer, se esse defeito não for considerado grave. Essa é uma resposta do legislador a esse movimento de jurisprudência defensiva que é muito comum nos tribunais superiores. Outra resposta dada pelo legislador está lá no artigo 1033 do CPC. Disciplina que se o STF considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário
por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao STJ para julgamento como recurso especial. Então, em determinadas hipóteses, considerando que aquela matéria é tratada pela Constituição e pela norma infraconstitucional, pode rolar uma dúvida na parte recorrente se o recurso cabível é para o STF ou é para algum outro tribunal superior que vá tratar das questões de natureza infraconstitucional. E aí, se a parte interpuser, no caso do artigo 1033, um recurso extraordinário, chegar esse recurso no STF, o STF entender que a ofensa à Constituição naquele caso não é direta e sim reflexa, ele não vai perder aquele recurso interposto. O STF então vai determinar a remessa desses autos, desse recurso ao STJ, se tratar de matéria de natureza infraconstitucional, para que o STJ julgue aquele que seria um recurso extraordinário como recurso especial. Mais uma vez, a gente vê aqui uma regra que busca a sanabilidade dos atos defeituosos, né? E, de consequência, o aproveitamento desses atos, certo? Para finalizar a aula de agora, nós vamos tratar sobre os efeitos do recurso extraordinário. O efeito claro, né, que todos os recursos possuem, é o devolutivo. O artigo 1034, parágrafo único, disciplina que, admitido o recurso extraordinário ou recurso especial por um fundamento, devolve-se ao Tribunal Superior o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado. E aqui o legislador do CPC de 2015 usa como base a teoria do professor Cândido Rangel Dinamarco, que trata dos capítulos de sentença. E é mais uma leitura que eu gostaria de indicar. É um livrinho curto, mas bastante interessante, que trata aí dos capítulos de sentença, né? De como se divide a decisão judicial em partes, né? que são, de certa maneira, autônomas entre si, né? Esses são os capítulos de sentença. E aí, se eu vou impugnar um acórdão por meio do recurso extraordinário, agora eu não vou impugnar o acórdão todo, eu vou impugnar apenas um capítulo seu. E neste capítulo eu desenvolvo dois argumentos, duas hipóteses de cabimento do recurso extraordinário. Só que o meu recurso é recebido com base em apenas uma hipótese, né? O que vai acontecer nesse caso é que o STF vai ter a possibilidade, porque lhe foi devolvida a possibilidade de reanalisar todo o capítulo. Ele não vai poder reanalisar todo o acórdão, porque eu não devolvi a ele a reanálise do acórdão todo, e sim de uma parcela desse acórdão. Agora, se ele recebeu com base em uma hipótese de cabimento apenas, não há nenhum problema de o STF, nesse caso, reanalisar todo o capítulo impugnado, porque todo o capítulo lhe foi devolvido, com base aqui nos termos do artigo 1034, parágrafo único do CPC. E, por fim, o efeito suspensivo. Disciplina o artigo 1029, parágrafo 5º, a possibilidade aí de se requerer a concessão do efeito suspensivo. Então, em regra, o recurso extraordinário não possui efeito suspensivo, quer dizer, a decisão proferida e que é recorrida por meio do extraordinário, ela já começa a produzir efeitos porque, em regra, este recurso não tem efeito suspensivo. Agora, não há impedimento de que se requeira efeito suspensivo, né? Para que se atribua efeito suspensivo a essa decisão. E aí as disposições do parágrafo 5º do artigo 1029 são justamente para nos indicar a quem se deve pedir a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, e isso se dá em razão desse procedimento diferenciado com 2 juízos de admissibilidade. Então, vai disciplinar lá no inciso 1 que é possível formular requerimento de efeito suspensivo ao recurso extraordinário ao Tribunal Superior respectivo, quer dizer, ao STF, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso
e a sua distribuição, ficando o relator designado para o seu exame prevento para julgá-lo, né? Então, eu tive uma decisão no Tribunal ACO que admitiu o recurso, mas o meu recurso ainda não foi distribuído no STF. Então, nesse ínterim, é possível pedir a concessão de efeito suspensivo e eu vou pedir diretamente no STF, e aí o relator que for sorteado para analisar o meu pedido de efeito suspensivo vai ficar prevento para relatar o recurso quando o recurso extraordinário chegar lá. O inciso 2 disciplina que é ao relator se o recurso já estiver distribuído no STF, e o inciso 3 dá a possibilidade de se requerer a concessão de efeito suspensivo ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado nos termos do artigo 1037. Então depende de onde está o recurso, né? Entre a sua interposição e a publicação da decisão de admissão do recurso, eu vou requerer ao presidente ou ao vice-presidente do Tribunal ACO. Depois disso, eu vou requerer ao STF, seja ao tribunal como um todo, com sorteio de relator, se ainda o recurso não estiver distribuído lá, ou ao relator do recurso no STF, se o recurso já estiver distribuído lá. E quando que eu posso pedir a concessão de efeito suspensivo? A resposta está lá no artigo 995 do CPC, parágrafo único, para disciplinar que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se da imediata produção dos seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Quer dizer, são os requisitos da tutela provisória, de urgência, né? Então eu tenho que ter aqui risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso. Esses são os dois requisitos cumulativos, isso é importante, são os dois requisitos cumulativos para que eu possa pedir a atribuição de efeito suspensivo a qualquer recurso que não tenha efeito suspensivo previsto na lei como regra. Ok? E essa regra se aplica, então, também ao recurso extraordinário. Com isso, a gente termina aqui a nossa terceira aula a respeito do recurso extraordinário. Na próxima, nós vamos tratar sobre recursos repetitivos e o procedimento aí de admissão e de